Existe uma mesa posta nessa noite. Existe uma mesa posta nessa noite. Existe uma mesa colocada por Deus para os filhos. A matéria de aliança de sangue, irmãos, é uma matéria que não é muito ensinada nas igrejas. Quando digo igreja, eu digo, né, no corpo de Cristo. Não existe tanto entendimento. Mas, amados, nós precisamos entender que eu e você estamos numa aliança de sangue baseada em superiores promessas. Eu entendo que, num sentido geral, as pessoas ouvem sobre o sangue. Tem músicas sobre o sangue. Elas até dizem, quando passam por algo que não convém, o sangue de Jesus tem poder. É ou não é, gente? E a gente, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E aquilo fica quase como sabe, não sei, quase como diz, um jargão, né? Uma coisa de, pelo menos eu não vou ter o azar ali, algo que me dá sorte. Mas, amada, a tua sorte foi mudada, amém? E é o entendimento do que está nessa aliança, do que significa estar nela, que vai trazer, amado, verdade para mim e para a tua vida. Você pode estar em um lugar onde as coisas conquistadas, elas sejam somente vital. Elas sejam somente legais, né? É algo legal. Mas a partir do momento em que eu me aproprio daquela verdade e eu trago aquela verdade para a minha vida, ela não é somente legal. Agora ela é vital. Agora todos os dias eu posso viver a luz daquilo. Amém, querido? E por que eu estou dizendo isso para você? Porque o sangue de Jesus tem poder? Tem poder. E essa aliança foi firmada no sangue de Jesus, sim. E por que teve que ser sangue? E por que teve que ser Jesus? E por que tantas alianças foram dadas no livro das alianças, que é a Bíblia, que é essa Bíblia que você tem aí no seu celular, no seu lugar. Essa Bíblia, esse livro de pactos. Quando nós falamos sobre pactos, você pode se lembrar que essa palavra durante muito tempo não foi bem vista. As pessoas diziam, tal pessoa tem pacto com o diabo. Amado, o pacto com o diabo estava mais famoso. Não é verdade, gente? Sim ou não? Agora, deixa eu te contar uma coisa nessa noite. O diabo inventou alguma coisa? Não! O que ele quer? Ele quer tirar, amado. Ele quer colocar uma sombra. Ele quer colocar embaçado o poder que há naquilo. Porque ele sabe que poder de verdade só está no sangue de verdade, irmão. Então ele quer embaçar com meias verdades, mas meia verdade é uma mentira inteira. Ele é mentiroso, ele é pai da mentira, ele jamais se firmou na verdade, nele não há verdade. Por quê? Porque ele estava no Éden quando ele ouviu que viria o descendente. Pode começar por aí então a aula? Amado, eu tenho 50 minutos para falar da Bíblia inteira. Muito obrigada, não é? De Gênesis a Apocalipse, porque tem sangue de Gênesis a Apocalipse. Mas você vai ver nas 7 aulas do Rema, amém, querido? Eu vou te ver. E quando você olha lá o cenário inicial de um homem criado em aliança, diga comigo, em aliança. Diga em aliança. Você vai reparar que todas as vezes que nós falamos essa palavra aliança, essa palavra se refere a relacionamento. Diga relacionamento. Então Deus é um Deus de aliança, porque Deus é um Deus de relacionamento, Deus é um Deus de compromisso, Deus é o Deus da verdade, Deus é o Deus que se compromete, Ele é o Deus que Ele estabelece acordos. Você está comigo, querido? E aquela criação, aquele homem criado, ele foi criado em relacionamento. Ele foi criado em aliança. Ele já nasceu para se relacionar. Ele já nasceu em relacionamento. Ele já nasceu podendo comungar, ter comunhão com o seu pai. Amado, repara que todas as alianças que vêm depois disso, porque eu não sei se você já reparou, meu Deus, quanto sangue. Meu Deus, quanto bode. Você não ficava com pena, amado, dos bichinhos, só eu, né? Meu Deus, quanto bode, meu Deus, quanto bicho, meu Deus, quanto touro. E, amado, para que isso tudo? Para que tudo isso? Para que tanta aliança? Para que aliança com, Adão, A gente vai falar da edênica, a de Adão, a de Noé, a de Abraão, a de Moisés, a palestínica, a de Davi, a de Jesus. Me ajuda, Não hoje, mas você vai estudar 7 alianças e você vai ver que as 6 estão pré-anunciando a 7ª. Mas ela está pré-anunciando uma perfeita que vem como uma superior, mas que vem para estabelecer ou reestabelecer algo que não havia ou não teria que ser
perdido, não deveria ter sido perdido. Você está comigo? Pensa, amado, que quando um filho nasce, esse filho já nasce em quê? Ele já nasce em relacionamento. Ele já nasce em aliança. Um filho, por exemplo, você vai ver, Maria Luísa, missionária, está em alguma sala por aí, não é? Você vai olhar Maria Luísa e você vai falar assim, é a filha da Areta. Não é verdade, gente? Porque Diogo acha que parece com ele, mas todo espírito de engano sai, em nome de Jesus. E aí, você vai dizer, parece com ela. Mas não só isso, esses dias eu estava ministrando e ela entrou, ela disse, mamãe, eu disse, oi filha. Enquanto eu ministrava, ela reconheceu a minha voz. Ela sabe quem eu sou, ela convive comigo. Ela nasceu de mim, mas ela me conhece. Ela conhece a minha voz, ela sabe quem eu sou. Ela não precisa ir ali no cartório e dizer, não, pode colocar meu nome Aguiar aí. Pode colocar. Não, ela já nasceu com esse nome, é dela. Pertence a ela, é direito dela. Quem está entendendo, irmão? Porque ela veio de mim, ela tem tudo que eu sou, ela tem tudo que eu decidi compartilhar com ela. Tem coisas que eu não vou compartilhar com ela, porque eu sou eu e ela é ela. Mas das coisas que Deus quis compartilhar com o homem, Ele deu a homem, meu irmão. Você sabe que em Gênesis 1:26, esse homem criado, ele é a imagem e semelhança. E aí é outra matéria, realidade da nova criação, não é? Se matricula no Rema, você vai ver que é, amado, o direito de ser como Deus e de agir como Deus. De ser como Deus é e de agir como Deus faz. Isso tudo foi dado como direito de aliança, de relacionamento. Esse homem não foi criado em aliança como as outras coisas foram criadas. As coisas foram criadas para esse homem. As coisas foram feitas, o enxoval foi feito para o nascimento em relacionamento para aquele homem, para ele desfrutar de tudo. Você percebe que quando Deus diz, produza a terra, produza a água, Ele está dando voz de comando, mas quando Ele vai fazer o homem, Ele tem que nascer de mim, tem que vir de mim, tem que ser do mesmo tipo, tem que ser da mesma maneira, tem que ser imagem, tem que ser semelhança. E eu estou dizendo, amado, a história desde o início, para você entender o porquê das alianças, e até que chegue Jesus, quais imagens ou quais sombras nós temos aí. Porque lá no Éden, quando o homem cai dessa posição de aliança, de relacionamento, onde ele podia ouvir a voz, onde ele podia dizer, eu te conheço, onde ele podia usar o que era dado para ele por direito. Quando ele cai dessa posição, a pergunta de Deus é, onde estás? Você sabe isso, não é verdade? Onde estás? E isso, amado, muito mais do que um lugar físico, e não era um lugar físico, está localizando o homem num lugar de onde agora ele precisa de ajuda para voltar. Meu Deus. Quando ele diz assim, onde estás, você não está em mim, você nasceu para ter aliança comigo, para ter relacionamento comigo, para me ouvir, para eu te ouvir, para a gente, sabe, entender nesse mundo que eu te dei, as coisas que você precisa entender, eu ia te dizer, você ia crescer e em algum momento você seria mesmo completamente meu, revestido de glória. Amém, querido? Isso era o plano A de Deus, porque Deus não tem plano B, Jesus é o plano A de Deus. Aleluia! Sabe, amado, o que aconteceu? Naquela cena daquele crime, o diabo estava ali. E se você quer saber por que o diabo estava ali, por que tinha árvore ali, você precisa se matricular no Rema. Amém? E me ajudar nessa noite, porque não tem como eu te explicar tudo. Eu só quero te explicar algo aqui. Deus não tenta ninguém, porque Ele não pode ser tentado pelo mal. Não era uma tentação, não era Deus testando o homem, era Deus sabendo, eu te fiz podendo resistir a isso. Eu te fiz podendo andar acima disso. Eu te fiz podendo ser a minha imagem, conforme a minha semelhança. Isso é muito pouco perto do que você é. Amém, querido? O que o homem não sabia era, ele não tinha esse conhecimento, ou ele não entendeu, ou não andou na verdade disso. E preferiu ouvir a voz daquela serpente que já havia caído. E sabe, amados, a história com aliança, você sabe que ele era Lúcifer, ele cai, né? Ele está ali. A história com aliança ou de aliança começa aí.
Porque você percebe que quando Deus diz onde estás, lá em Gênesis, Ele está falando sobre um lugar no Espírito que o homem não se encontrava mais. Se a gente pensar, eu lembro que eu disse isso aqui quando eu vim da aula de realidade, nas coisas produzidas, quando Deus diz, produz a terra, produz a água, seres ou coisas conforme a sua espécie, isso é a prova de que uma planta, se arrancada da terra, ela não continua viva, porque ela foi criada para viver naquele ambiente. Se eu tiro um peixe da água e ele fica ali, né? Devolve, não devolvo, né? Ele é o meu almoço, não é uma pesca esportiva, você não vai devolver. Ele se debate, e em uma hora ele vai o quê? Morrer, porque ele foi criado para viver em que ambiente? Naquela água. É por isso que quando o homem, amado, é arrancado de Deus, ele morre, porque ele foi criado para viver no ambiente de Deus. Eu vou dizer de novo, o homem foi criado para viver no ambiente de Deus. O homem foi criado para viver nessa vida, nesse ambiente. Quando Deus diz onde estás, eu preciso, meu Deus, construir um caminho. Eu preciso construir um caminho até que você consiga voltar para esse ambiente. Eu preciso construir uma história. Amado, algumas pessoas querem resolver isso assim. Meu Deus, Areta, para fazer outra aliança, já que era em Jesus, envia logo Jesus. Acaba logo tudo, né? Aí, arranca a árvore. As pessoas resolvendo as coisas é maravilhoso, não é, irmão? Ainda bem que você não é Deus, não é? Porque Deus é justo. Deus só age na legalidade. Ele tinha dito a partir daquele primeiro sopro, agora o homem vem de mulher. Então era preciso uma mulher. Meu Deus. Era preciso construir um caminho até que houvesse uma mulher para que ele entrasse nesse mundo de maneira legal. Para que ele pudesse conduzir aqueles onde ele levou, pagou a sentença sobre esses primeiros pecados, ou aquela sentença, pagar sobre isso para liberar os homens para nascerem de novo e voltar para o ambiente de Deus. Mas isso só podia ser feito, amado, através de uma aliança, porque o homem foi criado para a aliança, o homem foi criado para se relacionar, para relacionamento. Abra sua Bíblia em Gênesis 3,15 e você vai ver o que Deus diz aqui. E é aqui que começa a história de todas essas alianças. Você já está animado com essa matéria, amado? Como eu estou? Eu amo demais. Gênesis 3, meu Deus, olha o que a Bíblia diz aqui em Gênesis 3. Gênesis 3, se você olhar o 9, é o que Deus diz, né? Onde estás? Isso eu já citei. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou onde estás. Olha aqui para mim bem rapidinho e eu vou dizer uma coisa para você. Esse homem até então estava em aliança. Esse homem até então estava em relacionamento. Deus falava com ele, ele falava com Deus. Tudo que Deus tinha era dele. Ele podia se mover nessa intensidade, nesse relacionamento. Mas a partir de agora, esse onde estás traz sentenças para todos aqueles envolvidos naquela cena, daquele crime. Então Deus começa a dizer, maldita é a terra, porque eu decidi amaldiçoar a terra? Não. Essa é uma matéria, por exemplo, onde a gente vai colocar os pingos nos is, junto com caráter, não é, professora de caráter? Toca aqui, hi-fi. Porque, amado, não, mas Deus disse, não, mas Deus falou assim, não, mas e aquela maldição, amado? A partir do momento em que o homem erra, peca, ele já está debaixo de maldição. As alianças vêm de uma maneira tal, de tanto amor, demonstrar que maldito você já é. Eu vou dar um jeito de conseguir te abençoar. Meu Deus. Tanto que ele dava as hashtags, fica a dica, foi Deus que lançou. Não é? Aqui está o mal, aqui está o bem. Escolhe, pois, a vida. É uma hashtag que ele lançou. Escolhe, pois, a vida. Aí ele ainda explica por quê. Para que vivas. Meu Deus. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Então, maldição, amado, já está vindo desde esse pecado. As alianças, elas são uma maneira que Deus tem de colocar um guarda-chuva, sabe? De bênção. Quem está fora dele é só vir para dentro que vai ter bênção sobre ele. Só que Deus não vai ficar assim, ó. Ele está assim.
Quem decide? Tem que vir. Tem que se abrigar. Tem que decidir. É livre-arbítrio do início ao fim. E aí, quando ele começa a dar as sentenças aqui sobre o que então haveria com esse relacionamento, com essa aliança quebrada, a gente não tem tempo aqui para falar, mas eu posso te provar lá no livro de Oséias que isso era uma aliança. Essa aliança é quebrada. A Bíblia diz lá em Oséias que o povo de Israel se comportou aleivosamente e transgrediram a aliança como Adão transgrediu. Então é a prova de que o que Adão transgrediu era de fato o quê? Uma aliança. Ele se comportou aleivosamente, ele não considerou que o que Deus tinha dito era verdade. E ele duvidou, e ele decidiu sobre uma outra palavra. A Bíblia diz em Romanos que aquele a quem eu me submeto, esse agora a quem eu me submeto se torna o meu Senhor. Agora, amado, vê isso. Deus tem que dar as sentenças. E por que ele tem que dar as sentenças? Maldita é a terra por tua causa. Não é porque eu quis amaldiçoar a terra. Eu tinha te dado a terra era tua, estava debaixo do teu domínio, mas você se submeteu a outro, e agora o que era seu é do outro. É por isso que a Bíblia, a partir de agora, começa a chamar Satanás, e você vê essa revelação lá em Paulo, escrevendo a carta segundo aos Coríntios, mas é porque ali é revelado, mas ele é o Deus desse século, desde esse momento. Você está comigo, querido? Ele é o Deus desse século a partir dessa hora. Naquele governo que devia ser estabelecido por Adão. Naqueles tempos pré-fixados, quando Paulo diz, Deus ordenou tempos pré-fixados. Sabe, amado, quando ele diz isso lá em Atos 19, é porque esse governo, ele teria um tempo. E esse homem ia governar, mas agora ele dá esse governo para Satanás. E ele começa a dar as sentenças, maldita é a terra. Aí ele começa a falar, não precisa ler sobre a mulher, sobre as suas dores, não é? Para parir. Depois ele começa a dizer à serpente também, você vai rastejar. Só que ele diz algo aqui bem interessante. Está lá em Gênesis 3 e agora sim o 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí algumas pessoas olham isso e não entendem se isso é bom ou isso é ruim. Não sei, amado, se você já leu isso e pensou, mas isso é bom ou é ruim? Porque tem uma ferida ali, né? Não sei se é tudo bom. Mas sabe, aqui começa esse caminho mais claro diante dos homens. Porque o caminho, de fato, já estava pré-estabelecido desde a fundação do mundo. Meu Deus. A Bíblia diz, amado, que Jesus é o Cordeiro de Deus imolado antes que houvesse mundo. Onde Jesus estava imolado? No coração de Deus, ele ainda era verbo, mas ele sabia que em algum momento ele teria que vir para construir esse caminho e voltar, e trazer todos os homens de volta para Deus, para esse ambiente. Ninguém nos céus está surpreendido aqui. Meu Deus, Eva comeu, deu para Adão. O que a gente vai fazer agora? Não, ninguém está surpreendido. Deus já sabia, o verbo já sabia. O Espírito Santo já sabia. Quem não sabia? O diabo. Porque ele ouve essa sentença agora. E ele ouve que haverá uma inimizade. E ele diz, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Deus está falando aqui para Adão. Vai ter uma inimizade entre a tua descendência, entre a descendência que vem da serpente. Você repara que ele diz o teu descendente ou o seu descendente. A descendência está a descendência, mas o seu descendente, ele está dizendo em singular. Haverá inimizade, serpente, entre a sua descendência e o descendente desse homem, porque ele está falando com o homem. Eu estou dizendo sobre a serpente porque a serpente estava ouvindo, amado. Ele está dizendo para o homem, mas a serpente está ali de butuca. Sim ou não? Sim, porque ele já tinha dito no versículo anterior que ela rastejaria, não é? E ele começa a falar para Adão, olha, vai haver uma inimizade entre a descendência dessa serpente e o seu descendente. Mas ele avisa, olha, esse descendente vai ferir a tua cabeça.
Então a serpente já ouviu, vem um descendente, mas vai ferir minha cabeça. Olha o que a serpente ouviu, vem um descendente e vai ferir minha cabeça. E diz, e tu lhe ferirás o calcanhar, porque a serpente ia, amado, achar, né? Se os poderosos dessa época soubessem o que estava fazendo, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Eles não podiam imaginar o que Deus havia pré-ordenado para a nossa glória. Amém? Mas ele está ouvindo, então a partir de agora ele quer procurar o quê? O descendente. Porque é o descendente que vai fazer o quê? Construir esse caminho de volta. Amado, é muito interessante que Eva também ouviu, Adão também ouviu, a serpente também ouviu. Todos os envolvidos naquela cena, daquele crime contra a primeira aliança, estavam ali e ouviram. Aí você percebe, Eva teve o que ouvir? Sim ou não? Sim. Adão teve que ouvir? Sim ou não? Sim. A serpente teve que ouvir? Sim, sim. Mas sabe, eles quiseram dar um jeito naquele primeiro momento. Eu não posso não ter aliança com ele. Eu não posso não me relacionar com ele, porque eu fui criado para isso. Então vamos dar um jeito? E você sabe que a história diz, e não é história, a história é, aconteceu, que eles fazem uma roupa, que eles dão um jeito, que eles querem construir esse caminho, dizendo, eu vou dar um jeito de conseguir continuar falando com ele. E, amado, é nessa hora que Deus traz uma revelação que vai perdurar por todo o Antigo Testamento. No versículo 21, a Bíblia diz... Versículo 21 do mesmo capítulo. Eu não saí de Gênesis, ok? Você está aprendendo alguma coisa até agora, amém? Preste atenção no que Deus vai falar. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e para sua mulher e os vestiu. Aí você pode perguntar, onde está a aliança aí? Essa é já a figura dessa aliança. Qual? Da superior, da que viria para vestir de novo o homem, da que viria para colocar de novo a roupa que o homem perdeu. Amado, preste atenção aqui. Quando ele dá as sentenças, ele diz, Eva vai sofrer e Adão, a terra é maldita por sua causa, você vai ter suor para obter seu sustento, tudo. Serpente vai rastejar, ok. Todos mereciam uma sentença, sim ou não? Sim. Porque todos estavam envolvidos naquela cena, daquele crime. Mas quando Deus olha aquela tentativa de reconstruir uma aliança, eu disse para você que a aliança é relacionamento. Uma tentativa de se cobrir para ter relacionamento. Aí você pensa, não, Areta, mas eles se esconderam. Mas se vestiram, era porque estavam incomodados com se esconder. Você está comigo, querido? Eles se esconderam porque viram que estavam nus, tiveram medo, mas Deus não criou ninguém para viver em medo. Ninguém para viver com medo dele, da voz dele. Você percebe que eles querem, de fato, dar um jeito, mas estão com medo. E aí Deus pega vestes, a Bíblia diz que Deus faz vestimenta de peles e cobre Adão e Eva. É como se ele estivesse dizendo ali, arranca isso, porque não é o que você faz que vai trazer você de volta para mim. Meu Deus, irmão. Arranca isso, não é no teu jeito, você não vai conseguir fazer isso, você não vai conseguir voltar sozinho. É o que eu vou fazer. Agora, amado, é o que eu vou fazer como? Ele deu as sentenças para Adão, para Eva e para a serpente. Mas essas vestes vieram de alguém que não tinha nada a ver com o crime. Eu sempre digo, estava o cordeirinho lá. O cordeirinho estava lá, irmão. Não é? Olha o cordeirinho, parece um gato, né? Mas não era, o cordeirinho estava lá. O cordeirinho estava lá, amado. Você está entendendo? Ele não tinha feito, ele estava lá, ó. Ei, vem, dá as tuas peles. Para ter pele, precisa ter o quê? Sangue. Ele não questionou, esse cordeirinho devia estar lá, comendo. Ele não questionou. Ele não disse, porque eu não tenho nada a ver com isso.
Sabe, a sentença foi dada para quem cometeu um crime, mas quem vestiu esse homem de novo não cometeu crime algum. Naquela hora, Adão e Eva entenderam. Essa primeira palavra, amado, de Deus já é uma proto-anunciação do Evangelho. Vai vir um descendente que vai derramar o seu sangue para cobrir você de novo. Para vestir você outra vez. Para te dar e devolver a roupa que você não devia ter perdido. Agora, quem viu isso, amado, no Éden? Adão viu, Eva viu, quem viu? A serpente viu. Então a serpente está em todo momento o quê? Quem é esse descendente? Quem é esse descendente? Quem é? Quem é? Olha o desespero dele, amado. Lembra quando nasce Moisés? Mata. Desesperado. Você pode rir dele, amado, não é pecado não. Aproveita. Desesperado. Porque ele está esperando o quê? Ele sabe, vem um descendente. Quando esse descendente vier, ele vai esmagar a minha cabeça. Eu vou conseguir fazer alguma coisa. Algo vai tocar nele. Mas ele não sabia, amado, que quando um grão de trigo caindo na terra, se não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. O que ele devia ter feito era impedido o grão de morrer. Porque ele podia, contra um, não sei, mas contra muitos, a gente tem que dar trabalho para ele. Amém, amado? E esses dias eu ouvi algo. Qual é a diferença, amado, do grão que é semeado para o grão que nasce? Nenhuma. Se pensamos numa espiga, não foi? Jesus disse isso, eu tenho que ir, porque se um grão descer, vir para a terra e não morrer, vai ficar só. Mas se morrer, vai produzir fruto. Qual é a diferença do grão que é semeado para o grão que nasce? Nenhuma. Se você pensa num milho. Um milho coloca lá na terra e ele brota. E ele é enterrado. E você água e você dá todos os nutrientes que ele precisa. Daqui a pouco vai nascer uma espiga. E qual a diferença dos milhos na espiga para aquele milho que foi enterrado? Nesse sentido, semeado. Nenhuma. O milho que foi ali morto foi o que deu a vida para a espiga. A mesma natureza, amado, do milho que ficou ali, é a mesma natureza que brotou na espiga. Por isso a Bíblia vai falar que essa aliança vai ser feita para trazer de volta os homens para esse lugar, onde Jesus, ele é herdeiro de Deus, mas nós somos co-herdeiros com Cristo. Essa aliança vem para nos trazer um lugar onde sozinhos a gente não ia conseguir voltar. Mas agora, ele não é mais unigênito, ele é primogênito, ele é primeiro de muitos irmãos. Ele vem não para ficar sendo único, unigênito, único de um tipo, único de uma genética, único de uma natureza, não. A partir de agora, ele nasce, ele morre, ele é glorificado e quando ele brota, quando ele nasce, nós nascemos de novo nele, irmão. Isso por causa da aliança. Isso por causa do caminho que ele construiria. Sabe, a maneira que Deus tinha de trazer de volta esse homem era pelo menos, ou só desse jeito, construindo uma família para esse homem nascer. Deus não podia soprar de novo. Ele não podia fazer de novo um boneco. A partir de agora, os homens eles tinham que nascer de mulher. E aí você vai ver, amado, lá, matriculado do Rema, quantos vão ser meus alunos aqui? Deixa eu ver. Amado, quem está pensando em dinheiro não é para pensar em dinheiro, agora o teu pai é o dono do ouro e da prata. Amém? Quem está pensando em trabalho não é para pensar agora, você pode ter favor do seu chefe, graça. Amém? Então, quem vai ser meu aluno no Rema aqui? Aleluia, aumentou. Você vai ver que agora ele não tem como construir um boneco e soprar, não tem. A partir de agora era preciso respeitar a maneira como os homens nasceriam. Então ele começa a fazer o quê? Vou ter que buscar homens. Vou ter que buscar homens nessa condição onde todos estão malditos. Se eles quiserem, para voltar para mim, para de alguma maneira eu conseguir abençoar, para continuar esse caminho. E é nessa matéria que você vai ver a quebra da aliança edênica, mas você vai ver que Deus faz uma aliança adâmica. Tem gente com raiva de Adão até agora, pastor. Meu Deus, Adão, por que Adão fez isso? Amado, perdoa Adão. Amém. Você vai ver. Não é, professor, não é verdade? Fica calmo com Adão, amém?
Porque, primeiro, você nem está em Adão, você está no último Adão, você está em Cristo. Mas olha, amado, Adão fez o que fez, mas Deus também não desistiu, sabe por quê? Na hora lá de Caim e Abel oferecerem, eles sabiam que agradava ao Senhor. E como eles sabiam que agradava ao Senhor? Um deu folhinha e o outro deu cordeirinho. Porque eles viram a besteira que eles fizeram. Eles falaram, só tem como a gente ser coberto com sangue. Eles contaram a história. Eles falaram para a família deles. Tanto que Eva diz, concebi um varão com o auxílio do Senhor. Eu acho que ela já estava assim, será que é esse? Já estava ali, meu Deus, eu fiz a besteira, mas vem a solução, sabe? Ela deve ter achado que era, não era. Mas Caim e Abel souberam do que agradava a Deus. E aí, amado, vem todo um desenrolar em todo o Antigo Testamento. Por isso eu disse, meu Deus, é a Bíblia inteira. Porque nós vamos estudar nessa matéria a aliança adâmica, então Deus fala algo para Adão. Nós vamos ver a aliança noética. Quantas coisas as pessoas têm dúvida sobre isso? Meu Deus, mas olha, estava um caos. Deus mandou fazer isso e aquilo. Deus se arrependeu. Quer saber se Deus se arrepende, não se arrepende? Você matricula no Rema? Amado, só para te ajudar. Deus não foi surpreendido nem com pecado porque providenciou um cordeiro. Ele vai estar preocupado. Ah, meu Deus, olha, eu não sabia que Noé... Ah, essa geração de Noé. Meu Deus, Deus falando para ele mesmo. Meu Deus. Meu Deus. Não, amado. A Bíblia diz que ele olha aquela geração corrompida porque já estava debaixo de maldição. Mas o olhar de Deus é gracioso desde a antiga aliança. A Bíblia diz que ele olha e ele vê Noé. E a Bíblia diz que Noé achou graça diante do Senhor. E sabe, amado, como em todo o processo, nunca era para os favoritos, nunca era para só algumas pessoas, é para quem crê e para quem obedece. Porque ele não disse, não é só para você porque eu gostei de você. Não, ele diz, faz a arca para salvar quem quiser entrar. Meu Deus. Nessa matéria, amado, você vai ver que Deus está mandando a dizer, anunciar, falar. Ele está querendo mostrar com essas figuras que é para todo o que quiser. E aí você vê nessas sombras que Deus está providenciando uma salvação. Que Ele está providenciando aquele que crê é preservado. Você também estuda dispensações, está aqui a professora de doutrinas, de escatologia. Essa matéria, amado, ensina tudo, não é verdade? Você vai ver que para cada dispensação há um julgamento. E você percebe que o julgamento não é para os homens, o julgamento é por causa do pecado. E uma vez que uma pessoa não crê, ela já está no pecado. Quem entendeu isso, irmão? E essa aliança mostra uma figura que você vai ver é totalmente escatológica. Essa arca repousa no Monte Ararat. Isso prova que quem crê é preservado do julgamento que há na terra. Meu Deus. Não é? Porque tem aluno, meu Deus, eu vi o filme, alguns ficaram. Amado, você vai subir em nome de Jesus. Você entrou na arca, você está perseverando na tua salvação, você está mantendo o teu corpo íntegro, santo e irrepreensível, teu espírito, a tua mente, é só continuar, amém, querido? É só continuar, é só não desistir. Mas são figuras de algo que ia acontecer perfeitamente em Cristo. Depois de Noé, então, vem Abraão, e a Bíblia diz que ele acha Abraão e diz uma coisa bem básica para ele, sai. Para onde? Sai. É a mesma coisa que alguém ir para o aeroporto agora e alguém te encontrar lá e dizer, para onde você está indo? Não sei. Não sabe, não. O que você colocou na mala? Roupa de frio e de calor, porque eu ainda vou descobrir. Amado, isso não é fé? É fé. E esse homem sai e Deus fala coisas sobre ele que anunciam essa aliança também, sempre falando do quê? Do descendente. Ele dá sinais, você vai ver que... Por que troca nome, gente? Por que Abraão? Sarai, Sara. Deus trocava o nome toda hora para mostrar que fez uma aliança, para mostrar que decidiu se relacionar, para mostrar que decidiu ser por aquela pessoa. Aí você diz, será que Deus também falou como ele sendo de Abraão? Sim. Depois da aliança com Abraão, Abraão dizia, é o meu Deus, ele é o meu escudo, mas Deus também se apresentava, eu sou o Deus de Abraão. Meu Deus. A aliança, amado, faz uma pessoa ser responsável pela outra. Sabe quando ele disse,
Como eu vou saber que eu vou possuir a terra? Ele disse, mata um novilho. E a Bíblia diz que passa entre as metades uma tocha de fogo, um fogareiro fumegante, dizendo, vai ser assim, como eu disse, eu não posso mentir. E historicamente você vai ver nessa matéria que essa passagem por entre um animal moído, dilacerado, partido, é dizer que aqueles que entram numa aliança merecem morrer do mesmo jeito que aquele animal, partido, se não cumprirem a sua palavra. Eu vou te perguntar uma coisa, quem passou por aquele animal foi uma tocha de fogo, foi um fogareiro fumegante. Qual é a possibilidade de Deus mentir? Nenhuma. Qual é a possibilidade de Deus morrer? Nenhuma. Essa é a mesma possibilidade de Deus mentir. Nenhuma, porque Deus não pode mentir. Abraão começa a entender aquilo e, amado, vem toda a sequência com Moisés, o povo saindo do cativeiro. Lembra disso? Me ajuda. Até que eles são feitos, quando eles são feitos cativos, Deus diz, dá uma sombra, olha, passa sangue nos umbrais da porta, come um cordeiro. Amado, eu acho que Satanás está assim, meu Deus, está chegando. Porque agora, amado, eu tenho 3 minutos, porque agora eu tô tirando o povo do Egito, pastor. Entendeu? Eu vou deixar o povo no cativeiro. Não! Meu Deus, me ajuda. E aí, olha, passa o sangue. Porque o sangue, estando na porta, o destruidor não vai poder fazer nada. Ele vai respeitar esse sinal, ele vai respeitar esse sangue, ele vai olhar e ele vai passar. Amado, esse passar, isso já era uma sombra, uma figura de que sangue? De que passagem? De que aspersão? Do sangue de Cristo sobre a mim e sobre a tua vida. O lugar onde, como a Bíblia diz em Colossenses, nós estávamos naquele império de trevas, mas Ele nos transportou do império das trevas. Ele nos transportou daquele cativeiro. Ele nos colocou no seu reino. Nós não estamos no processo, nós não estamos no caminho, nós já chegamos nesse lugar. Eu fico pensando, amado, é a falta de revelação da aliança que traz medo para nós. Porque se eu entendo a aspersão do sangue sobre uma porta, o que o diabo pode fazer se eu entendo que existe sangue aspergido sobre mim? Por isso a Bíblia diz, amado, que o diabo ele está ao derredor buscando a quem possa tragar, porque ele não traga qualquer um. Assim, aquele ali sabe, deixa eu correr. Aquele ali eu vou gastar cartucho à toa. Ele sabe o sangue que ele tem, ele sabe o nome que ele leva. Quando você chega, amado, depois que esse povo sai, as conquistas da terra, Josué que lidera isso, porque Moisés desobedece, tudo está na aula. Tudo está na aula, eu te prometo. Vem Davi, querido, e diz, a arca de Deus está numa tenda. Não combina. Eu sou rei e moro num palácio. A arca de Deus está numa tenda. E ele pede para Natã para construir um templo para Deus. Que querido ele. E aí Natã ora, fofo. E aí, porque eu achei a preocupação bonita, irmão. Ele diz, eu sou rei e moro numa casa de cedro. A gente já chegou em Davi, Adão, lembra? Noé, Abraão, Moisés, a aliança palestina e a davídica. É a 6ª aliança. Quando a gente chega nessa aliança, Davi faz esse pedido, está lá em 2 Samuel. Eu vou ler na aula, eu prometo também. E aí, ele diz assim, sabe, Natã, eu quero construir um lugar para a habitação de Deus. E aí Natã diz, vai e faz tudo o que está no teu coração. Só que vem, amado, a palavra do Senhor dizendo, Natã, vai e diz a Davi, acaso eu falei alguma coisa para construir um lugar para a minha habitação? Porque eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Aí ele começa a dizer, avisa Davi, assim será que depois dele eu levantarei o seu descendente. Meu Deus. Amado, depois disso aqui, marca todos os descendentes da sua Bíblia, ok? Eu levantarei o seu descendente. Alguém diz, foi Salomão, eu lembro que ele fez o templo. Não! Porque ele diz, esse construirá o templo onde eu vou habitar.
O seu reinado jamais terá fim. Esse descendente construirá uma casa onde eu habitarei. E é quando ele diz, porque eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Ele está avisando, eu tenho que construir o lugar do relacionamento outra vez. E esse lugar não é em fogo, não é em fumaça, não é em caixa, não é em tabernáculo, não é em arca. É dentro do coração dos homens. Aí, amado, vem o quê? Jesus. Mas como ele vem? É a 7ª aliança. Está todo mundo vendo o trabalho de Deus. Mas no 7º dia, Deus descansou das suas obras. 6 dias de obra, construindo um caminho. Mas quando o 7º dia chegou, ele descansou das suas obras. João Batista viu, eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Esse vai dar as vestes, tá lembrando? Esse vai me dar roupa nova. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe o que o anjo disse para Maria? Lá no início do Evangelho, antes de Jesus realmente nascer, Maria, não temas. Achaste graça diante do Senhor. Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Lembra como conheciam Jesus? Filho de Davi. Adão, Noé, Abraão, Moisés, aliança com o povo de Israel, Davi. Chegou o filho de Davi, chegou. Esse vai se assentar no trono e o seu reinado jamais terá fim. Amada, a conversa de Jesus com a mulher samaritana, qual é? Queria pedir ajuda aqui, acabou. Amém? Eu ia chegar em Apocalipse, mas não vai dar tempo, amém? Aleluia, porque lá diz, esses são os que lavaram as suas vestes, não é? Fui de Gênesis até lá, quase. Mas sabe, amado, deixa eu te dizer algo. A conversa de Jesus com a mulher samaritana é somente essa. Qual é o lugar? Qual é o lugar? Qual é o lugar? Qual é o lugar? Vem a hora. Vai vir o descendente. Vem a hora. Aí ele já avisa. Já chegou. Em que os verdadeiros adoradores, em que aqueles que têm relacionamento com o Pai, aqueles que o adoram, vão fazer isso como, amado? Em espírito. Vão ouvir, oi, Pai, oi. De volta naquele relacionamento. Onde ele não vai precisar guiar por fumaça, por fogo. Ele vai dizer no teu coração. Ele vai poder te guiar por dentro, não vai mais precisar de sombras. Agora ele diz no coração dos homens. Se antes nessas figuras de aliança ele precisava escrever nas pedras, escreve na pedra e diz para o povo. A Bíblia diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não como aquela aliança onde eu escrevi nas tábuas, mas vem dias onde todos me conhecerão, desde o maior até o menor, porque na sua mente eu direi as minhas leis e no seu coração eu colocarei todas elas. Por isso o escritor aos Hebreus diz o que, amado? Vem! Vem, portanto, com ousadia! Vem para esse lugar! Porque agora o caminho já está liberado outra vez. Se você for meu aluno, vai ler Hebreus 2 vezes durante a matéria, porque eu peço. Ele diz, vem. Aquilo que separava, o caminho já trouxe de volta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você pode fechar os seus olhos, querido. Você pode agradecer a Ele por isso, por essa aliança, por esse lugar. Aleluia, aleluia. Tu és bom, Senhor, Tu és digno de toda honra.